Sabe aquela banda que simplesmente não cabe em nenhuma caixinha? Pois é. No meio daquela explosão toda do grunge em Seattle, o Soundgarden apareceu com um som diferente. Era mais pesado, mais esquisito, mais complexo que todo mundo. Mas afinal, como é que eles construíram essa identidade tão única? E qual é o verdadeiro legado que eles deixaram? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. E a gente começa por aqui, com a banda refletindo sobre a indicação ao Hall da Fama do rock. Olha só que interessante o que o Quintal fala. Para eles, o reconhecimento não era sobre o prêmio em si, sobre a instituição. Era sobre sentir o carinho dos fãs. E quem ensinou isso para eles foi o Chris Cornell. Foi ele que mostrou o quanto era importante valorizar essa conexão. Para entender o Soundgarden de verdade, a gente tem que ir direto na fonte, o som deles. E olha, não foi por acaso não, foi algo totalmente deliberado, uma verdadeira arquitetura sonora. Eles construíram um som pesado, sombrio, experimental, que já separava eles de todo o resto da cena de Seattle desde o comecinho. E no centro dessa arquitetura toda, quem a gente encontra? O guitarrista Quintal. Como ele mesmo diz aí, o papel dele na banda era esse, ser o cara que puxava todo mundo pro lado mais pesado, mais dark das coisas. Ele fazia questão de fugir do rock convencional para criar algo bem mais denso e, vamos dizer, desafiador. A fórmula deles era tipo uma mistura explosiva. A base era riff de heavy metal com atitude punk. Mas aí eles jogavam por cima umas texturas psicodélicas, uns compassos quebrados que bagunçavam a cabeça e, claro, afinações de guitarra bem diferentes, tipo o famoso drop D. Mas o ingrediente secreto mesmo era a coragem de abraçar o que soava errado. Onde outras bandas ouviam um erro para consertar, o Soundgarden ouvia poder. Eles usavam o feedback, a dissonância, porque aquilo soava pesado, cru, selvagem. E tem um conceito que eles criaram que é fundamental para entender o som, a tal da guitarra de cor. É por isso que o Quintal não gostava de ser chamado só de guitarrista solo. O trabalho dele não era só fazer riff ou solo. Era literalmente pintar com o som, usar feedback, criar texturas, camadas, para dar uma profundidade que mais ninguém tinha. Mas espera aí, essa sonzeira toda, essa inovação, não surgiu do nada, né? Ela foi forjada numa química pessoal muito rara e, principalmente, numa confiança gigantesca entre eles. O som ousado do Soundgarden só existiu por causa da força da união da banda. A gente vê aqui nessa linha do tempo que a formação não foi sempre a mesma e cada mudança foi crucial. A saída do baixista original, o Hiro Yamamoto, que não curtia a indústria da música, podia ter sido um baque enorme. Mas, na verdade, abriu a porta para o Ben Shepherd chegar em 1990 e a chegada dele não só completou a banda, como selou a química que ia levar eles para o mundo todo. E um elemento essencial para essa química toda funcionar era a humildade e a curiosidade do Chris Cornell. Pensa só, ele não era aquele frontman ditador. Como o Tile mesmo diz, o Cornell estava sempre aprendendo com os parceiros de banda. E foi essa abertura que deixou o som do grupo evoluir de forma natural, sem ser forçado por uma pessoa só. Essa frase do Ben Shepherd, nossa, ela resume tudo, né? Confiança. Era esse respeito que dava a liberdade para cada um chegar com as ideias mais malucas que fossem. Essa segurança, essa certeza de que a sua contribuição seria ouvida, foi o grande combustível para eles nunca pararem de experimentar. E essa união deles não ficava só dentro da banda, ela refletia toda a cena de Seattle, que era uma comunidade muito, muito próxima. E foi justamente essa comunidade que, no momento de tragédia, se juntou para criar um dos projetos mais emocionantes e lendários da história do rock. A morte do Andrew Wood foi um golpe devastador para o Chris Cornell. E, para tentar lidar com o luto, ele começou a escrever umas músicas mais lentas, mais melódicas, um som bem diferente da porrada que ele estava fazendo com o Soundgarden na época. O resultado disso foi o Temple of the Dog. E é muito importante lembrar, naquela época isso não era um supergrupo, era só um grupo de amigos processando o luto do único jeito que eles sabiam, fazendo música. Foi uma homenagem, um ato de cura coletiva. E no meio desse projeto aconteceu um daqueles momentos mágicos, quase de filme, o dueto improvisado em Hunger Strike. O Cornell estava com dificuldade para cantar as partes mais graves e o Eddie Vedder, que estava lá só para fazer um teste para outra banda, simplesmente pegou o microfone e cantou por instinto. Foi a primeira vez que a voz do Eddie Vedder foi parar num disco. Histórico. E a grande ironia do destino é que esse projeto que nasceu da dor e não tinha a menor ambição comercial, virou um sucesso gigantesco.
No começo passou quase batido, mas aí foi relançado depois que o Soundgarden e a banda nova do Vedder, o Pearl Jam, explodiram. De repente, o que era uma homenagem particular virou um álbum de platina, cravando seu lugar na história. Certo. Então, depois de tudo isso, a gente chega na grande questão. Qual é o verdadeiro legado de uma banda como o Soundgarden? E a resposta não está nos números, nas vendas de álbuns ou nos singles de sucesso. É algo muito mais profundo. Para a própria banda, o legado de verdade não são as bandas que tentam copiar o som deles, são as que se inspiram no espírito deles. Não se trata de inspirar gente a soar como o Soundgarden, mas sim a ser como o Soundgarden, original, sem medo, autêntico. O legado, como diz o Tile, está na atitude, não na estética. A história deles é um lembrete poderoso sobre o que é integridade artística, sobre a força da colaboração e sobre como seguir em frente mesmo diante da perda. O Soundgarden provou que era possível, sim, ser pesado, complexo, fazer sucesso e ainda assim nunca abrir mão da sua arte. E isso nos deixa com essa reflexão para fechar. O que realmente define o impacto de uma banda muito tempo depois que a música para de tocar? Será que o verdadeiro legado está nas gravações, nas músicas que ficam? Ou será que está na faísca de criatividade que eles acendem em outras pessoas? Fica aí pra gente pensar. Se curtiu o vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Grunge Aposentado.